Episódio Flash. Crime sem sentença. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Hoje tenho uma missão especial. Vou-vos falar de um crime que, muito sinceramente, nem sei bem como classificá-lo. O episódio de hoje busca justiça para um jovem cuja vida terminou abruptamente aos 15 anos de idade. Precisamente na altura em que a perspectiva de futuro nos parece mais aliciante. Quando começamos os primeiros amores, quando se começa a fazer planos para o futuro, quando se começa a decidir no que nos queremos tornar. Acho que posso afirmar com alguma certeza que o seu destino foi traçado por quem menos se espera. E houve muita gente que falhou. Muita gente e muitas instituições. Não só antes, como depois da sua morte. Este episódio é ao mesmo tempo um grito de revolta e um pedido de ajuda. Um pequeno e humilde contributo para que as engrenagens judiciais e diplomáticas comecem finalmente a funcionar ao fim de tantos anos. No aniversário da morte do Rodrigo Lapa, a Fórmula do Crime quer relembrar que há demasiados crimes sem sentença. E isso é inadmissível num mundo cada vez mais evoluído e conectado. Olá, eu sou a Isabel Fornalista e esta é a Fórmula do Crime. Rodrigo Lapa era um menino como tantos outros. Morava no Algarve, na região turística balnear mais concorrida de Portugal. De acordo com o que conta a sua ama, Rodrigo viveu a infância com os pais, Sérgio e Célia, na Mexilhoeira da Carregação, junto ao rio Arade. Esta senhora cuidou do menino durante 8 anos. Ia buscá-lo à creche, dava-lhe o lanche e o jantar e, com ela, o menino permanecia até que os pais o fossem buscar depois do trabalho. Segundo conta o pai de Rodrigo, a vida matrimonial nunca foi ótima. Havia muitas discussões, mas o casal permaneceu junto durante bastante tempo. As coisas começaram a piorar quando Sérgio perdeu o emprego e o dinheiro começou a apertar. Nessa altura, Célia abordou o marido, argumentando que talvez fosse melhor pedirem o divórcio para conseguirem mais apoios estatais para o filho Rodrigo. Segundo Sérgio, esses planos incluíam também vender a casa onde residiam e alugarem uma outra. O pai de família nunca ficou de pé atrás e não desconfiou que a intenção de Célia fosse, efetivamente, a separação. Quando Sérgio se apercebeu de que essa poderia ser a verdadeira motivação por trás de tudo, já era tarde demais. Aos 11 anos, Rodrigo encontrava-se no meio de um litígio matrimonial. Quando o casal se separou, Célia já tinha apresentado uma queixa de violência doméstica tanto na APAV, na Associação de Apoio às Vítimas, como na polícia, mais precisamente na GNR. Nessa queixa, Célia argumentava que o, na altura, marido e pai do seu único filho, lhe batia diariamente. Sérgio, que foi o único elemento do casal que falou publicamente, assim de forma mais extensiva sobre o assunto, por isso vou ter de me basear no seu relato, com as devidas reticências, é claro, negou que alguma vez o tivesse feito, mas isso não impediu que fosse considerado culpado e recebesse uma sentença de 2 anos de prisão efetiva, que, por não ter antecedentes criminais, acabou por ser comutada por 480 horas de serviço comunitário. Pena que acabou por cumprir na sua totalidade. Na altura do divórcio, alegadamente o pai tinha deixado bem claro que Célia poderia levar o que quisesse, mas que o filho ficaria consigo.
Por isso, o pai acredita que o objetivo da mulher seria que fosse preso, para assim conseguir ficar com a guarda do filho. O certo é que Sérgio foi efetivamente condenado, mas a criança ficou a viver com ele mesmo assim. O pai criou o filho como pôde, com dificuldades financeiras, mas, de acordo com os vizinhos, sempre fez tudo para que nunca lhe faltasse comida. O laço entre pai e filho era forte. Sérgio recorda com carinho o rapaz energético que gostava de andar de bicicleta, de passear com os amigos e de ir à pesca. Atividade essa que os dois praticavam a miúdo. Apesar de ser um menino carinhoso, Rodrigo começava já ultimamente a ter algumas atitudes próprias da sua idade. Sérgio lembra que quando o ia levar à escola, dava-lhe sempre um beijo de despedida e ele já começava a demonstrar que isso o incomodava, porque os amigos viam e ia parecer mal. Enfim, comportamentos típicos de crianças que estão a crescer. No meio deste processo e devido aos parcos recursos económicos, Sérgio deixou de conseguir pagar a casa de família ao banco e acabou por perdê-la. Mas alugou outras, pelas quais passou sempre na companhia do bem mais precioso que tinha no mundo e que o impulsionava a continuar: o seu filho. Como já vimos, o processo de divórcio foi tudo menos simples. Muito provavelmente, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens acompanhou o caso de Rodrigo de perto. De acordo com o pai, entre 2011 e 2013, Célia Barreto, a mãe, nunca procurou o filho e terá sido dada como mãe ausente. Alegadamente nunca o procurou, nunca fez nenhum esforço por ver o menino que, à altura da separação dos pais, tinha apenas 11 anos de idade. Por isso, entre os 11 e os 13 anos, Rodrigo não teve contacto com a mãe. A mãe terá dito que o pai impedia que ela visitasse o filho, mas Sérgio desmente a afirmação em absoluto. Conta até que nesse período, durante esses 2 anos, se cruzaram com ela e que o pai incentivou o filho a ir dar um beijinho à mãe. De 2011 a 2013, para além de não ter dado apoio emocional ao adolescente, Célia também não prestou qualquer tipo de apoio financeiro. E, como já vimos, a situação de Sérgio não era propriamente desafogada. Pelo contrário. Nem um papo seco lhe deu. Essa foi a expressão utilizada pelo pai para demonstrar que durante 2 anos a mãe não lhe deu absolutamente nada, nem um mísero pão. O sustento e o bem-estar emocional ficou, portanto, a cargo apenas do pai. De 2003 a 2015 e com a intervenção da CPCJ, uma vez que o divórcio teve contornos complicados, os 2 progenitores chegaram a fazer a entrega do menino, um ao outro, nas instalações da GNR. Tal era a tensão e isso também evitava possíveis acusações de qualquer uma das partes. Mais tarde, provavelmente com a regulação do poder paternal efetivada, apesar de Rodrigo morar com o pai, que tinha a sua guarda, Célia começou a ficar com o menino em fins de semana alternados. Aí, e para evitar confusões, a mãe ia buscar o filho ao fundo da rua onde ele morava com o pai. E o progenitor ficava a vê-lo caminhar até chegar à mãe. Reparem o quão conflituosa era esta relação. Nem uma simples entrega do menino conseguia ser simples. Mas a avaliar as acusações que surgiam, entendo que por precaução tivessem optado por ser assim. O que me preocupa mesmo é o que aquele menino de 14 ou 15 anos estava a passar. Numa altura tão importante do seu desenvolvimento pessoal, todo este conflito deve ter deixado uma marca brutal na sua personalidade e na forma como encarava a vida. Se não estou enganada, o próprio jovem evitava falar de um progenitor ao outro, de forma a que a situação não escalasse e não ficasse ainda pior.
O adolescente encontrava-se preso entre duas realidades que simplesmente não coexistiam, nem podiam coexistir. Por isso, Rodrigo nunca contava ao pai como era a vida em casa da mãe. No verão de 2016, já com 15 anos, Rodrigo pediu ao pai que o deixasse passar todo o período de férias escolares com a mãe. Apesar disso nunca ter acontecido antes, o Sérgio achou que não haveria problema e autorizou. Afinal, Rodrigo já era crescido, com 15 anos e 1,74 m de altura, cheio de força, saberia impor-se caso fosse necessário e defender-se. Na pior das hipóteses, se não estivesse contente, poderia sempre vir embora mais cedo. Sérgio sabia que tinha criado bem o filho com valores e educação. Por isso confiava no seu julgamento e, muito embora tivesse as suas reticências quanto ao caráter da mãe, acreditava que o filho voltaria para casa se presenciasse ou sentisse que algo não o agradava. Afinal, todas as crianças precisam dos dois pais e é natural que sintam a falta de um quando passam menos tempo com ele. De qualquer das formas, o pai não estava assim tão longe e com um telefonema podia sempre pedir-lhe ajuda. Rodrigo Lapa sempre tinha sido uma criança reta, certinha e direitinha de acordo com Sérgio. Logo, apesar de o pai compreensivelmente querer manter o máximo de distância em relação à ex-mulher, obviamente que não podia exigir ou pedir o mesmo ao filho. Mas Rodrigo tinha sido bem educado, estava habituado a regras e tudo haveria de correr bem. Longe iam os tempos em que Célia implicava com o filho por tudo e por nada, portanto, por coisas insignificantes, e exigia que Sérgio lhe batesse. Longe iam também os tempos em que se recusava a fazê-lo e, por causa disso, era iniciada uma discussão entre o casal. O pai desconfiava até que a mãe lhe dava castigos físicos quando não estava presente e tinha, uma vez por outra, presenciado uma bofetada. Rodrigo agora era bem mais alto do que a mãe e com certeza não se deixaria ficar. Além disso, a Célia estava para ter um bebê, estava grávida e não ia viver sozinha com Rodrigo. Havia ainda um padrasto que o pai não conhecia, mas tinha a esperança que o acolhesse bem. O verão passou sem incidentes de maior. Rodrigo passou o período de férias com a mãe e com o padrasto, ou seja, com o companheiro da mãe e também com a sua irmãzinha que tinha acabado de nascer. Aliás, se eu não estou em erro, é provável até que o rebento mais novo tenha nascido durante as férias do jovem. No fim das férias, quando era suposto voltar para casa, Rodrigo procura o pai e faz-lhe um pedido. Pede-lhe para ir viver com a mãe. Isso caiu como uma bomba no coração de Sérgio, que ficou extremamente magoado. Imagino que se deva ter sentido um bocadinho abandonado. O Rodrigo era o centro do seu mundo, a sua razão de viver. Ainda por cima, depois de ter passado tantos sacrifícios e de ter enfrentado tantos problemas e de, alegadamente, ter cumprido uma pena por um crime que não cometeu, ia perder o convívio diário com o ser mais importante da sua vida, exatamente para a pessoa que tanto os tinha prejudicado. Sérgio não esconde nem tenta disfarçar a sua desilusão e tristeza. Para além disso, imagino que terá tido uma preocupação extra que o assolou e que essa sim o deixava verdadeiramente sobressaltado. No seu ponto de vista, Célia não é uma boa influência para o filho. E sabia-o porque tinha passado mais de uma década na sua companhia. Acredito que agora, com o devido distanciamento, conseguia claramente identificar traços alarmantes na sua personalidade.
O facto de lhe ter mentido no que se refere às motivações do divórcio, de o ter mesmo ludibriado, fazendo-o acreditar que era apenas um estratagema para não passarem tantas dificuldades e para que Rodrigo tivesse direito a subsídios estatais, entre outras coisas, demonstravam claramente que Célia não era de confiança. Mas se na altura Sérgio tinha sido crente, com certeza neste momento já não o era. Tinha medo. Por outro lado, os 15 anos de Rodrigo davam-lhe o direito a escolher. E o pai tinha bem consciência disso. Engolindo em seco, explica ao filho que ficou magoado por ele ter tomado essa decisão. Mas ao mesmo tempo faz-lhe ver que o ama e que isso não ia mudar o que sentia ou o facto de ser seu pai. Reforçou que gostava muito dele e que se Elsa era a sua vontade, tinha o seu aval. Os dias foram passando e apesar de Rodrigo inicialmente ficar um bocadinho receoso que o pai estivesse zangado com ele, com o tempo a relação voltou ao normal e continuaram a conviver como habitualmente faziam. Pensando bem, o adolescente tinha vivido os últimos anos apenas com o pai e já percebemos que nem sempre em condições desafogadas. Os dois devem ter enfrentado alguns períodos difíceis e muito embora penso que nunca lhe tenha faltado cuidado, zelo ou amor durante os 2 anos, faltou-lhe a mãe e uma família completa. Aos poucos tinha conseguido colmatar o vazio da figura materna. A mãe tinha voltado a fazer parte da sua vida e tinha começado uma nova família onde, creio eu, ele se sentiria integrado. Nunca tinha tido um irmão ou uma irmã e esta era uma hipótese que se calhar em tempos poderia ser considerada remota, mas agora era uma realidade. Rodrigo tinha uma irmã recém-nascida e isso fazia com que ele pudesse acompanhar o seu crescimento enquanto, pela primeira vez desde há muito tempo, vivia numa casa menos solitária. O tempo passou, pai e filho conviviam, se não diariamente, várias vezes por semana. Rodrigo nunca deu a entender qualquer tipo de animosidade. Para Sérgio tudo estava bem. Evitava entrar em assuntos que metessem a mãe, mas mesmo assim não deixou de perguntar ao filho se o padrasto lhe batia ou maltratava. O pai queria ter a certeza que Rodrigo estava contente e confortável na casa onde vivia com os outros elementos. À sua maneira, o filho descansa ao pai dizendo que não e que caso ele o fizesse, Rodrigo seria o próprio a parti-lo todo. Eu não sei se Sérgio levou isso para a brincadeira ou se pensou que era uma forma de o filho se expressar, mas com tudo isso ficou a saber que ele não teria problemas em defender-se e, de alguma forma, deve ter ficado mais descansado. Ainda na mesma noite que teve essa conversa, no dia 5 de fevereiro, durante um jantar, Rodrigo mostrou-lhe o telemóvel novo que a mãe lhe tinha oferecido. Era um iPhone. Os tempos em que Célia não contribuía para as despesas do filho tinham oficialmente acabado. Comprovadamente estava a esforçar-se para compensá-lo, pelo menos no que toca aos bens materiais. Talvez agora, com uma nova família, ela tivesse mudado e refletido. Podia ser que estivesse disposta a ser uma boa mãe daí para a frente. Por isso, Sérgio estava descansado e achava que tudo corria bem na vida do filho. Até que no dia 22 de fevereiro de 2016, o Rodrigo, que estava no 7º ano, não voltou da escola vocacional de cozinha, conforme era costume. À meia da tarde, altura em que deveria sair das aulas, a mãe ligou-lhe e, segundo ela, o telefone encontrava-se desligado. Perante isso, pensou que poderia ter ficado sem bateria. Cerca das 19 horas, como o Rodrigo ainda não tinha regressado, voltou-lhe a ligar-lhe, mas novamente
não conseguiu falar com o filho porque o telemóvel continuava desligado. Perante a falta de notícias, Célia Barreto começou a ligar para os amigos do menor, que lhe disseram que o Rodrigo não tinha ido à escola nesse dia. Sem notícias de Rodrigo e sem qualquer explicação que pudesse justificar a sua ausência, Célia decidiu comunicar o desaparecimento à PSP. Quando a notícia se espalhou, formou-se imediatamente uma onda de solidariedade. A internet foi inundada de apelos nas redes sociais. A cidade de Portimão e as zonas limítrofes receberam também cartazes com o rosto de Rodrigo e números de contacto para onde alguém, com informações, poderia ligar. A mãe fez inúmeros apelos na comunicação social, onde descreve o filho como um menino responsável que nunca lhe deu problemas antes. Apesar de não acreditar que o filho tivesse fugido por ter feito algo de mal, acrescenta que mesmo que seja esse o caso, não se importa, só quer que ele volte para casa. Não ficará zangada e tudo acabará por se resolver. Desconhece qualquer conflito que o menino possa ter e garante que é estimado tanto por professores como por colegas. De acordo com o que os amigos dizem, Rodrigo não teria ido à escola já na sexta-feira, tendo dito a um deles, um dos seus melhores amigos, que ia faltar porque estava doente. A 24 de fevereiro, 2 dias depois, Célia começa a temer que tenha acontecido algo de grave. Segundo a própria, Rodrigo é muito inteligente para se meter no carro com alguém ou para ter feito alguma coisa que não devesse fazer. Daí ela está preocupada que lhe tenha acontecido algo de mal. Segundo a mãe do jovem, no dia do desaparecimento, ele acordou com o despertador pouco antes das 7 da manhã para se arranjar e para ir para a escola, como era habitual. Vestiu-se, despediu-se da mãe e saiu apressadamente. Nesse dia, porém, ao contrário do que era costume, ele não ia percorrer os 6 quilómetros que o separavam da escola de bicicleta, porque no dia anterior, no domingo, tinha reparado que ela tinha um pneu furado. Assim, Rodrigo teria de caminhar até à paragem de autocarro que o levaria até Estombar, onde estudava. Quando saiu de casa, segundo Célia, ele estava vestido com uma camisola azul forte, umas calças cinzentas e um gorro. Levava consigo a mochila, o telemóvel e uma coluna de música. Segundo a mãe ainda, na altura em que ele desapareceu, parecia estar tudo bem com o Rodrigo. A única coisa de que se apercebeu é que andava talvez um pouco cansado, porque a deslocação para a escola não era fácil e, devido à sua situação económica, estava a aguardar apoio para a compra de um dos passes de autocarro que estava em falta. Quando questionada sobre a história de vida de Rodrigo, Célia Barreto começa a revelar a sua versão dos acontecimentos e finalmente vamos conseguir perceber o outro lado. Numa entrevista à CMTV a 29 de janeiro, uma semana depois de Rodrigo ter desaparecido, Célia Barreto garante que o filho não lhe deu a entender qualquer sinal de alarme. No dia anterior tinham passado um domingo, nas suas palavras muito bem passado, entre amigos. Rodrigo tinha tido lá em casa o seu melhor amigo, o Nuno. Estava contente e não tinha acontecido nada de extraordinário. Acrescenta que o filho vivia com ela há pouco mais de 1 ano. Sinceramente, eu achei isto um bocadinho estranho, porque se o Rodrigo estava desde o início das férias de verão, não é? Com a mãe a 22 de janeiro, nem sequer teria passado 1 ano, quanto mais de 1 ano. Mas pronto, independentemente disso, foi o que a mãe disse. Nessa altura disse também que ainda não tinha entrado em contacto com o pai do Rodrigo. Imaginem, então, que nem nesta situação onde o miúdo literalmente se evapora à face da terra, os dois falam um com o outro. A mãe justificou-se dizendo que Sérgio Lapa é uma pessoa muito complicada, com quem não é possível manter uma conversa correta. Diz que a tratou muito mal quando se separou e que não mantém qualquer contacto com ele. Contudo,
Ela sabia que Rodrigo não estava com o pai, uma vez que ele já tinha sido contactado e ouvido pela PJ. E também ele não sabia do paradeiro de Rodrigo. Disse ainda que Rodrigo sempre viveu com ela desde que nasceu até cerca dos 10 anos, quando foi obrigada a sair de casa devido às agressões do então marido. E Rodrigo ficou com o pai na casa em que ambos tinham comprado durante o casamento. Segundo Célia, o pai não a deixou sair de casa com o menino. Entretanto, Rodrigo viveu cerca de 4 anos com Sérgio e, mais recentemente, por sua própria vontade, decidiu viver com a mãe porque o pai tinha começado a ser mais agressivo com ele, o que até então não tinha acontecido. Segundo Célia, essa tinha sido a razão que levou Rodrigo a deixar de morar com Sérgio. Ainda de acordo com a mãe, nessa altura o menor encontrava-se magoado e fragilizado com a situação, porque ao trauma do divórcio tinham-se juntado as agressões do pai. Durante os 4 anos que tinha estado a viver com o pai, Célia diz que o via ao fim de semana e que ia visitá-lo à escola. Destacou que travou uma luta grande, não só para que Rodrigo viesse viver consigo, mas como também para conseguir o divórcio, uma vez que o pai de Rodrigo não lhe queria dar. Classificou esses anos como muito difíceis. Nos tempos anteriores ao desaparecimento, a mãe não tinha notado nada de normal, mas confessa também que a adolescência é uma fase muito complicada e que nestas idades tudo é possível. Afirma, no momento em que é feita a entrevista, que não tem companheiro. Já teve, mas no momento não tem. O ex-companheiro a que se refere é o pai da sua bebé, Luana. Mas a relação já havia terminado. Antes disso ter acontecido, os 4 tinham vivido juntos na mesma casa. A relação entre Rodrigo e o ex-companheiro, segundo Célia, era tranquila e normal. Aliás, eles, ao que parece, só tinham discutido por uma vez, mas não tinha sido nada de grave e tudo se tinha resolvido. Disse ainda que esse desentendimento não foi nada que justificasse uma situação destas. A mãe de Rodrigo diz que ele tinha bastantes amigos e muitos conhecidos, mas estão todos na mesma situação que ela. Acham que tudo é muito estranho. Não havia razão aparente para uma fuga. Ninguém entende. Tal como o pai tinha referido, também a mãe diz que Rodrigo era um menino muito correto, amigo, muito educado e bem disposto, que conseguia discernir completamente o certo do errado. Emocionada, termina a entrevista apelando ao filho e passando a mensagem que, caso tenha feito ou não alguma coisa de errado, a mãe sofre com a sua ausência, ama-o e tem saudades dele. Pede-lhe que volte para casa de qualquer forma, mesmo que se tenha portado mal. Diz ainda que tem esperança que Rodrigo volte. A uma outra cadeia de televisão, quando questionada acerca da relação com o padrasto, Célia respondeu: Então, não nos entendemos e o senhor foi embora. Falamos condignamente um com o outro e ele foi-se embora. Foi-se embora na segunda-feira à tarde. Viajou para o Brasil. Já tinha comprado as viagens há um mês. O senhor ia adivinhar? E encolhe os ombros. Nem nós podíamos adivinhar. Resumindo, Célia Barreto e Sérgio Lapa têm discursos opostos em relação a várias coisas e contradizem-se, dando a sua própria versão dos acontecimentos, principalmente desde que o divórcio aconteceu. Mas uma coisa que mantêm é a natureza boa e educada do filho de ambos. Pelo menos nisso, os dois estão de acordo. Portanto, em 2016, Célia continua a dizer que Sérgio a sujeitou à violência doméstica. No entanto, de acordo com o testemunho que um amigo próximo do pai deu a um site de informação da região sul, a violência doméstica realmente existia, mas era ao contrário. E passa a explicar melhor.
Este amigo, que Rodrigo considera como se fosse um tio, garante que a mãe é que dava porrada no marido. E também no miúdo, enquanto ainda se encontravam casados. A fonte terá mesmo presenciado uma vez em que Célia atingiu Sérgio com uma frigideira à frente de todos e do filho. Quando o Rodrigo começou a chorar, obviamente, bateu-lhe para ele se calar. A esposa deste amigo, Teresa, acrescenta que a mulher traiu o marido e que quando saiu de casa nem um beijo deu ao seu próprio filho. Depois o poder paternal tinha ficado com o pai e durante 2 anos não houve qualquer contacto da parte da progenitora. Acrescentou que durante as férias que passou com o padrasto, com a mãe e com a irmã, o padrasto e a mãe tinham-lhe feito a cabeça para que Rodrigo fosse viver com eles. Teresa acrescentou ainda ao site Sul Informação que a progenitora terá marcado por mensagem um encontro com o melhor amigo do filho na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, portanto 4 dias depois da comunicação do desaparecimento, só que a mãe do amigo ficou a saber e quis ir com ele a esse encontro, que por sinal era num sítio considerado ermo e onde Célia se apresentou acompanhada por vários homens. Tchê. Cozinhou-se ali um clima tenso e a mãe deste amigo decidiu participar o sucedido às autoridades porque algo não lhe cheirava bem. Claro que estes testemunhos devem ser considerados com as devidas precauções, porque as pessoas que os deram são próximas ao pai, por isso é natural que avaliem as situações de um ponto de vista mais favorável para Sérgio. Mas o que não podemos refutar é que esta mãe, que supostamente sofria de violência doméstica, saiu de casa e deixou o filho com o seu abusador. Coisa que eu acho francamente estranha. Mas há agressores que batem nas mulheres, mas não batem nos filhos, ou que batem num filho e não batem no outro. Algo que eu gostaria de ver esclarecido é a ausência prolongada da mãe durante 2 anos. Mas talvez lá mais para a frente consigamos perceber de que lado é que poderá estar a verdade. O que realmente me chocou, não só a mim, mas como acredito que o país inteiro, foi o que Célia Barreto revelou em relação ao companheiro, ou mais precisamente ao ex-companheiro. Que grande coincidência, não? Zangou-se com o pai da filha, que parte exatamente no dia em que dá conta do desaparecimento do filho. Ainda por cima, viaja para o Brasil, de onde é natural. Sinceramente, isto não vos cheira a esturro. É que para mim a carne já passou do ponto há muito e já virou carvão. A começar pelas versões do pai, que não batem certo com as da mãe, passando por estas, digamos, coincidências de datas. Este episódio ainda vai no adro, se vai. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Rodrigo, pouco ou nada tinha saído da boca de Sérgio Lapa, que aguardava ansiosamente novidades acerca do paradeiro do seu único filho. Sérgio tinha sido avisado do desaparecimento de Rodrigo por volta da meia-noite do dia 22 de fevereiro. Telefonaram-lhe para casa a avisar que o menino estava desaparecido. Desesperado e ansioso por notícias do filho, saiu de casa e começou a tentar caminhar até, provavelmente, aos locais onde Rodrigo poderia estar. De madrugada, e já com cerca de 1 hora de caminho nas pernas, decide telefonar para a CPCJ de Lagoa, que o tenta acalmar e aconselha-o a voltar para casa e a retomar as buscas no dia seguinte de manhãzinha, uma vez que àquela hora não ia encontrar nada nem ninguém que pudesse ter avistado o Rodrigo. No dia seguinte, Sérgio começa a sua busca pelo filho, desejoso por encontrar um sinal, aborda pessoas na rua e procura saber informações. Às 15 horas do dia 23, recebe uma chamada da PJ para comparecer nas suas instalações. Nessa altura, Sérgio fica em pânico. Se antes pensava que o filho poderia estar perdido ou magoado, agora começa a considerar outros cenários também. À partida, há várias hipóteses que podem ser colocadas em cima da mesa de forma a explicar o desaparecimento do Rodrigo.
Pode ter sido, por exemplo, uma fuga voluntária, estava chateado ou receoso de voltar para casa, ou por qualquer outro motivo, um amor, qualquer coisa, decidiu fugir. Acidente, podia ter sofrido, por exemplo, um atropelamento, escorregado num poço ou ter ido parar a algum sítio de onde não conseguia sair por limitações físicas. Podia ter acontecido que ele tivesse sofrido de uma doença incapacitante, portanto, podia ter sido acometido por uma doença fulminante que o impediu de se mover ou de pedir ajuda. Podia estar desnorteado, perdeu e ficou sem forma de saber como voltar para casa. Alguém o podia ter raptado e levado contra a sua vontade. Ou então, podia ter morrido e ter sido vítima de um homicídio. Cada uma destas hipóteses tem de ser avaliada à lupa, por isso é importante sempre e em todos os casos começar por interrogar as pessoas que têm mais proximidade com o desaparecido. Depois do dia 22 de fevereiro, seguiram-se 10 dias de buscas intensas e de nervosismo. Estas buscas foram feitas a pé, em veículos terrestres e aéreos. Aos polícias juntaram-se centenas de populares e cães pisteiros. Todos queriam saber onde estava Rodrigo, mas acima de tudo queriam encontrá-lo são e salvo. O país ficava suspenso cada vez que surgia uma manchete com o nome do Rodrigo Lapa. O desespero de uma pequena comunidade contaminou todo um país. Até aos dias de hoje, Portugal nunca ultrapassou totalmente o desaparecimento não resolvido de Rui Pedro, de Maddie McCann ou de Rita Sloth Monteiro. E estes são apenas alguns dos nomes mais conhecidos. Muitos outros desapareceram no anonimato. Atualmente, cada vez que um menor desaparece, gera-se um burburinho e uma nuvem de suspeita e, acima de tudo, de preocupação. Não queremos mais casos destes. Não podemos permitir que aconteçam mais situações deste tipo no nosso país. Mas também não podemos tolerar o que se está a passar com o caso do Rodrigo. O corpo do Rodrigo acabou finalmente por ser encontrado pelas autoridades às 9 da manhã do dia 2 de março, numa quarta-feira. Embora não haja um consenso no que diz respeito aos metros que iam desde a sua casa até o lugar onde foi encontrado, a distância que se repete mais vezes e mais provável é de cerca de 100 metros. Neste caso, também pouco importa, porque variam mais ou menos entre os 250 e os 80 metros. Por isso, ele estava muito perto. Isso é que é importante. Tinha sido depositado num terreno baldio da vizinhança e estava debaixo de um grande arbusto, escondido pela vegetação. Ironia das ironias, estava junto a uma das principais vias de acesso à cidade de Portimão e perto do hospital. De acordo com o que foi relatado na imprensa, a PJ encontrou-o enquanto realizava buscas auxiliadas pela GNR. Pouco depois, uma cadeia de televisão conseguiu filmar o momento em que Célia Barreto se aproxima de uns polícias que estavam a guardar a cena do crime. Não nos podemos esquecer que, como o local do crime era tão próximo da casa de Célia, ela se terá apercebido, provavelmente, de que estaria a acontecer alguma coisa. Não sei se foi nesse exato momento que lhe deram a notícia, é provável que sim. O Rodrigo tinha acabado de ser encontrado. As imagens mostram uma mãe que eu descreveria como calma, dadas as circunstâncias. Não se viu um descarregar de emoções, não se ouviu um lamento ou um choro dilacerante, expectável, de uma mãe que acabou de descobrir que o filho estava morto. Este comportamento, aliás, tirando uma ou outra exceção em que demonstrou mais emoção, foi algo que se repetiu durante as inúmeras entrevistas que deu aos imensos canais de televisão que a abordaram nos dias anteriores. Há muitas formas de se reagir à dor, eu tenho bem consciência disso e sei que nem todos agimos da mesma forma quando confrontados com as situações. Célia Barreto podia muito bem estar em choque ou ser uma pessoa com dificuldade em exteriorizar as emoções em público.
Só que, na verdade, há muito que já se tinha formado na opinião pública a desconfiança de que sabia mais do que aquilo que dizia. E esta falta de reação só veio exacerbar ainda mais esse sentimento. Definitivamente havia alguma coisa ali que não batia certo. A mãe foi levada para interrogatório na sede da PJ às 10h15. Por aí conseguem ver e ter uma ideia da rapidez com que se soube da descoberta. O corpo tinha sido encontrado às 9. Às 10h15, Célia já estava a ir para a sede da PJ. Isto reforça ainda mais a minha convicção de que tomou conhecimento que o filho tinha sido encontrado morto exatamente no momento em que as câmaras estavam apontadas para si. Às 11h30, o corpo já tinha sido recolhido do local e a equipa forense já tinha sido chamada. 3 horas depois de ter sido levada, Célia Barreto voltava a casa na companhia de vários elementos da Polícia Judiciária. Seguiram-se buscas minuciosas à habitação da família. Provavelmente estariam naquele local cerca de mais ou menos uma dezena de inspectores. Entretanto, o pai de Rodrigo fica a saber da morte do filho. Imaginem só, pelas reportagens que vão passando na televisão. Meu Deus. Incrédulo e profundamente abalado, apressa-se a ligar ao número de contacto que a PJ lhe tinha fornecido. A primeira coisa que fez foi perguntar se o que aparecia nas notícias era verdade. Do outro lado, a resposta foi a que mais temia. Era mesmo Rodrigo. Quando se perceberam de que era Sérgio Lapa quem ligava, acrescentaram um seco "os meus pêsames, confirma-se". Sérgio, que se encontrava naquele exato momento sozinho, sentiu-se engolido pela própria dor e sucumbiu. Nos últimos 10 dias, compreensivelmente, não tinha conseguido trabalhar, não tinha tido cabeça para isso. Sabia que o filho não fugiria sem lhe dizer nada, por isso o seu desaparecimento prolongado no tempo não poderia ser bom sinal. À medida que os dias que se seguiram ao desaparecimento de Rodrigo iam passando, Sérgio ia perdendo a esperança de o encontrar bem. Ao mesmo tempo, seguia com atenção qualquer notícia que aparecesse na televisão relacionada com o menino e acompanhava também as entrevistas que a progenitora de Rodrigo dava a miúdo. Sérgio estava convicto de que Célia Barreto mentia e que tinha acontecido alguma coisa ao filho, mas por muito que começasse pouco a pouco a perder a esperança de o encontrar bem, nada prepara um pai para a notícia da morte do seu filho. Debilitado e extremamente deprimido, canaliza todas as suas forças em despedir-se do menor e em fazer um funeral digno. Teve alguma ajuda e, ao contrário do que era suposto, por intermédio da casa funerária e da médica legista do Hospital de Portimão, que muito provavelmente se compadeceu com a dor deste pai, foi-lhe permitido estar com Rodrigo para lhe dizer o último adeus. Há muitas pessoas que ficam na dúvida se devem ou não ver os entes queridos falecidos por uma última vez. Acredito que esta dúvida esteja muitas vezes relacionada com as circunstâncias da morte ou do período que antecedeu. Já soube de casos em que não quiseram ver e mais tarde se arrependeram, e vice-versa. O que me apercebi é que quem opta por ver nunca mais esquece aquela última imagem. Principalmente se o aspecto da pessoa se alterou, mas especialmente se apresentar sinais claros de violência. Sérgio quis muito ver Rodrigo pela última vez. E como muitas outras pessoas que passaram por situações semelhantes, nunca mais se conseguiu esquecer do que viu. Essa imagem ficou com ele, gravada na sua mente para o resto da sua vida. Só o viu do pescoço para cima, não sei se por imposição de terceiros ou não.
Segundo as suas próprias palavras, Rodrigo tinha uma vista vazada, um buraco na cabeça e a boca rebentada. Não sabe quanto tempo permaneceu ao seu lado, porque durante aquele momento qualquer noção de tempo perdeu significado. Estavam ali, os dois sozinhos, como tantas vezes tinham estado antes. Só que esta vez seria a última. Depois de se ter despedido, preocupou-se em organizar o funeral do filho. Tinha consciência de que seria muito difícil que decorresse sem incidentes. Sabia que para poder organizá-lo tinha de engolir o seu orgulho pela última vez. É importante percebermos que nesta altura, a pedido do filho que tinha escolhido ir viver com a mãe, Sérgio já tinha assinado os papéis de transferência de custódia e a partir desse momento Rodrigo estava sob a tutela de Célia. Por isso Sérgio teve de pedir a Célia que o deixasse tratar do funeral. Segundo ele, a mãe respondeu-lhe que tinha pessoas mais importantes do que ele para tratar disso. Se assim aconteceu, esta é uma atitude muito cruel. Mas tal como Sérgio havia previsto, Célia Barreto foi apopada, ameaçada e insultada no velório do filho. Houve também quem perdesse as estribeiras e tentasse agredi-la. Há relatos de que, inclusivamente, terá sido empurrada. A população não escondia o seu desagrado e fez questão de demonstrar a sua convicção. Os ânimos exaltaram-se e Célia ouviu acusações que a responsabilizavam pela morte de Rodrigo. A polícia viu-se obrigada a intervir e protegeu a progenitora. Tendo em conta o que se tinha passado no velório, as autoridades sabiam que tinham de montar um forte dispositivo de segurança. Célia Barreto entrou na igreja no dia do funeral em cima da hora, justamente no início da missa, de forma a evitar reações menos próprias. O pároco Miguel Ângelo, que presidiu a homilia, fez questão de passar uma mensagem clara. Disse que o Rodrigo foi e é uma vítima clara de falta de amor e que o seu caso demonstrava o falhanço da humanidade. Acrescentou ainda que restava agora apenas a memória e a saudade de todas as pessoas que gostavam dele. Esta era uma clara chamada de atenção para todos os que falharam, não só a Rodrigo, como também a todas as outras pessoas e crianças. No fundo, eu interpreto esta mensagem como um pedido de reflexão profunda, que pode ter deixado muita gente, naquele momento, com peso na consciência. Aliás, se houvesse inspectores à paisana espalhados pela multidão, este poderia ser um dos momentos chaves para auscultar reações. Bem, eu não sei se lá estavam, mas é provável que sim. Mesmo com todos os esforços efetuados, ao longo da cerimónia, quem estava na igreja, claro que se foi apercebendo da presença de Célia. E adivinhando que sairia pouco antes, ou exatamente no fim da missa, um punhado de gente juntou-se à porta e, muito embora tenha saído rapidamente, mais uma vez, Célia teve de ouvir algumas palavras amargas. Devido à agitação e revolta que se formou ao seu redor, Célia Barreto não acompanhou o corpo do filho ao cemitério e não esteve presente no momento em que ele foi enterrar. Apesar disso, o caixão de Rodrigo foi acompanhado por mais de 500 pessoas que estiveram presentes para lhe prestarem a sua última homenagem. Um mar de gente rodeou Sérgio Lapa, que era a imagem de um pai absolutamente destroçado e destruído. A autópsia realizada pelo Gabinete Médico-Legal do Barlavento Algarvio, em Portimão, determinou que a causa da morte de Rodrigo foi estrangulamento.
Isso era algo que, à partida, até poderia ser depreendido na altura em que encontraram o corpo, uma vez que foram encontrados fios elétricos à volta do pescoço do menor. Só que a autópsia indica que estes fios elétricos nada tiveram a ver com o estrangulamento, que terá sido provocado com um braço à volta do pescoço, um gesto comumente chamado de gravata. Há marcas de agressão no tronco de Rodrigo e também no seu rosto. As mãos estavam atadas, havia sinais de arrastamento e agora, devo dizer isto porque é muito importante, não consegui perceber que tipo de sinais eram estes, mas o certo é que estariam presentes. E é claro que eu, simples mortal, não consegui ter acesso ao relatório da autópsia do Rodrigo. Por isso, todos estes dados foram recolhidos do que se soube a partir da comunicação social nacional. Infelizmente, não vos posso dar mais do que isso. Como já nos vamos habituando, não são só os relatórios das autópsias que ficam nos segredos dos deuses. Da investigação, no que diz respeito a meios oficiais, também pouco se sabe. Contudo, quase todos os meios de comunicação social convergem no mesmo sentido. Célia Barreto apresentou depoimentos e versões dos acontecimentos totalmente contraditórias e passou de um panorama em que corria tudo às mil maravilhas e não havia qualquer motivo para que o filho estivesse desaparecido, para um panorama bem mais sombrio e aterrador. O primeiro depoimento da mãe incluía pormenores que não se enquadravam na realidade ou que não eram assim muito prováveis de ter acontecido. Ora, vejamos. A mãe afirmou que Rodrigo tinha acordado com o despertador de telemóvel na manhã da segunda-feira, dia 22 de fevereiro, no dia em que terá desaparecido. Mas o telemóvel de Rodrigo encontrava-se desligado desde a noite anterior. Para além disso, segundo os seus amigos, Rodrigo era um menino que consideravam ser bastante vaidoso. Segundo conta o melhor amigo, ele nunca sairia à rua com as roupas que a mãe disse que o filho tinha vestido naquela altura. Foi até mostrada uma fotografia com essa mesma roupa, na altura para facilitar a identificação do menor em caso de algum avistamento. Aliás, a camisola azul, ao que parece, até era da mãe. E a foto que foi apresentada parece ter sido tirada num entorno caseiro, apoiando em parte a ideia do amigo. Rodrigo optaria, como tenho a certeza que muitos de nós, por ficar em casa com roupas mais confortáveis, sem se preocupar tanto com o aspecto que tinha. Mas parece que, efetivamente, Rodrigo terá sido encontrado com as roupas que a mãe tinha anteriormente descrito. Pelo menos, tinha a camisola azul vestida. Uma outra coisa que me deixa intrigada é o relato de que Célia Barreto se terá encontrado com o melhor amigo de Rodrigo num lugar, vamos lá chamá-lo de isolado. Será que isto foi mesmo verdade? Será que chegou mesmo a acontecer? Se assim foi, mudou de ideias quando viu a mãe do menino? E quem eram estas pessoas que a acompanhavam? O que é que Célia pretendia com aquele encontro? São imensas perguntas sem qualquer tipo de resposta. E este é o grande perigo de não ter uma ponta oficial por onde se possa pegar. Diz-se muita coisa, corre muito boato, mas certezas que é bom? Nicholas. Já sabemos que a cena do crime foi encenada, no mínimo porque os fios elétricos à volta do pescoço não deveriam estar ali, uma vez que não foi com eles que Rodrigo foi estrangulado. As calças estavam descidas, estava semi-despido, levando a acreditar também que tivesse sido violado, o que não consigo negar a 100%, mas quase de certeza que não aconteceu, porque a esta altura isso já teria sido noticiado. As mãos do Rodrigo estavam amarradas com fios elétricos iguais, aparentemente, aos encontrados em casa da mãe. Logo, não há dúvidas de que se tratou de uma encenação.
Pois então, qual teria sido o objetivo? Eu desconfio que fosse para fazer a investigação acreditar que havia uma motivação sexual por trás do crime. Isso faria com que procurassem um determinado tipo de suspeitos, desviando a atenção de quem realmente podia ter tido motivo para o fazer. Bem, como nós já vimos noutros episódios, a investigação não tem obrigatoriamente de estabelecer uma motivação específica. Nem o Ministério Público, na altura do julgamento, tem de a apresentar. Mas é inegável que um bom motivo ajuda a consolidar ainda mais todas as outras potenciais provas existentes. Então, quem é que beneficiaria com o facto de encaminhar a investigação em direção a um determinado tipo de suspeitos? Assim, vamos cá ver, sem pensar muito, diria que os suspeitos mais óbvios nestas situações seriam precisamente as pessoas que são sempre interrogadas em primeiro lugar e que a polícia também se preocupa em ilibar ou não logo no início. E são precisamente a família, as pessoas que convivem todos os dias com a vítima e que lhe são próximas. Ora, neste caso, quem é que vivia com o Rodrigo? Era a irmãzinha, a mãe e Joaquim Lara Pinto, o seu padrasto. Adicionalmente, temos de ter em conta que tudo indica que o padrasto de Rodrigo viajou no mesmo dia para o seu país natal, o Brasil. E este país não só fica do outro lado do Oceano Atlântico, como também tem uma Constituição Federal que impede a extradição de brasileiros natos. Conclusão. Se fosse acusado, Joaquim Lara Pinto nunca poderia ser extraditado para solo luso, por isso nunca enfrentaria a justiça portuguesa. Daí, a sua viagem para o Brasil não ter caído muito bem para ninguém, mas especialmente para os investigadores que estavam encarregues do caso. Por um lado, isso até podia ser considerado um plano inteligente. Por outro, não era tanto assim. E porquê é que eu digo isto? Porque caso seja considerado culpado, a pena para um crime de homicídio no Brasil pode ir até aos 30 anos. E pelo que se costuma ver e ouvir, a vida nas penitenciárias também não deve ser nada fácil. Como sempre, há muitas variáveis e perspectivas a ter em conta. Como já vimos, não faltam razões para suspeitar de Joaquim Lara Pinto. Mas um bom investigador sabe que nunca pode ter visão em túnel, descartando todas as outras potenciais pistas que possam levar a um suspeito diferente daquele que já tem em mente. Confio que a vida do Rodrigo tenha sido devidamente investigada pelas autoridades competentes, de forma a perceber quem poderia ter razões para lhe fazer mal. Poderia, por exemplo, alguém ter atacado o Rodrigo depois de ter saído de casa naquela manhã? Se assim foi, provavelmente o jovem foi atacado imediatamente depois de abandonar a residência, uma vez que o corpo foi encontrado a poucos metros de distância. Aqui, o que pode ter feito toda a diferença e que com toda a certeza fez os investigadores da PJ acreditarem que estavam a desconfiar da pessoa certa, foi o que aconteceu de seguida. Provavelmente sabendo que alguns pormenores do depoimento da mãe levantavam a suspeita de que não estaria a ser, no mínimo, totalmente sincera, presumo que os inspectores tenham confrontado a mãe com algumas evidências. Segundo o que, por exemplo, o Sol relata, Célia Barreto terá por fim chegado a admitir ter presenciado a agressão do companheiro ao filho e ter ouvido os seus gritos. Terá indicado que tinha mentido no depoimento anterior porque receava a reação de Joaquim Lara Pinto. Neste momento havia, no mínimo, uma testemunha da agressão. Provavelmente Rodrigo nunca chegou a despedir-se da mãe e nunca saiu de casa em direção à escola.
Como foi estrangulado, é quase impossível saber exatamente onde se deu o crime, porque o estrangulamento não deixa muitos vestígios para trás. Não existe uma bala, pode haver algum sangue devido à agressão, não devido ao estrangulamento, mas nunca em grande quantidade. E muito provavelmente também não haverá um objeto específico que possa ser ligado ao ataque sofrido. Isto, claro, de acordo com as poucas informações disponíveis e que, neste caso, nem sequer podemos assegurar serem totalmente corretas. Tendo cada vez mais provas nesse sentido, a Polícia Judiciária prosseguiu com a investigação e trabalhou com o Ministério Público de forma a desenharem em conjunto a melhor estratégia possível. Entretanto, pouco depois do desaparecimento de Rodrigo, Célia Barreto ficou sem a sua outra filha. Perdeu a guarda da sua bebé. A filha que teve com Joaquim Lara foi temporariamente retirada à mãe e, é necessário dizê-lo, com o consentimento da progenitora, ficou entregue a uma instituição. A CPCJ entrou com uma medida cautelar provisória de forma a assegurar que toma a decisão correta quanto ao futuro da criança. Esta medida pode ficar em vigor durante um período máximo de 6 meses. Caso a mãe não tivesse concordado com este procedimento voluntariamente, a CPCJ teria de acionar outras vias e forçá-la a fazê-lo. Só que, ao que tudo indica, mais tarde, a menor acabou mesmo por ser devolvida à mãe. Em novembro de 2016, o Ministério Público português envia uma carta rogatória para as autoridades brasileiras. A resposta demorou, mas veio com a promessa de ser cumprida no início de 2017. Só que isso nunca chegou a acontecer nessa altura. Segundo Pedro Proença, o advogado do pai de Rodrigo, o atraso foi justificado com as férias judiciais e o procedimento foi adiado para janeiro. Mais uma vez, o prazo não foi cumprido. Desta vez, graças a eventuais faltas de meios da polícia brasileira. A carta prevê que as autoridades detenham Joaquim Lara Pinto e o levem para ser interrogado. A 26 de setembro de 2017, a Polícia Federal do Mato Grosso cercou o bairro Tijucal, em Cuiabá, onde o suspeito alegadamente residia com os pais desde que tinha voltado. Nesta operação estiveram também presentes elementos da PJ que participaram nas buscas. O suspeito, no entanto, não foi encontrado. Joaquim Lara Pinto foi notificado para prestar declarações e apresentou-se no dia seguinte, juntamente com o seu advogado. Segundo a imprensa brasileira, o suspeito permaneceu sempre de cabeça baixa e balbuciou algumas respostas às perguntas iniciais, limitando-se a dizer "não sei" e "não me lembro". Em seguida, o advogado que o acompanhava apresentou uma declaração médica que atestava que Joaquim sofria de uma doença psiquiátrica e, naquele momento, ainda que temporariamente, não estava em condições de depor. Ora, que bela desculpa! Há ainda referência à apreensão de alguns documentos na busca, mas o mais importante, a peça mais fulcral que foi encontrada, foi o iPhone do Rodrigo, que estava na casa onde Joaquim Lara Pinto residia em Cuiabá. Neste telemóvel, o Facebook do adolescente ainda se encontrava conectado. Com esta jogada, Joaquim Lara Pinto dá a sua primeira cartada para tentar ser declarado inimputável e, portanto, não poder ser responsabilizado pelos seus atos cruéis e violentos. Joaquim Lara Pinto foi constituído arguido em setembro de 2017, quase um ano e meio depois do crime, e finalmente foi formalmente acusado por homicídio qualificado e profanação de cadáver. Em março de 2019, vejam bem,
Surgem as primeiras notícias que avançam que o Ministério Público Português tinha terminado a investigação ao caso do Rodrigo e que tinha pedido ao juiz que o caso fosse entregue à Justiça brasileira. A transferência do processo, que se diz ter cerca de 5 volumes, é concedida em conformidade com a Convenção de Extradição entre Estados PALOP, portanto, os Estados de língua portuguesa. O Brasil aceitou a transferência do processo criminal. A partir deste momento, a melhor fonte de informação que encontrei foi a comunicação social brasileira, que dá informações bem valiosas, mas que devem ser, como sempre, encaradas com alguma reserva, uma vez que não provêm de fontes oficiais. Preparados? Pois muito bem. Em maio de 2019, chega ao público a informação de que luvas de látex foram encontradas junto ao corpo de Rodrigo Lapa e os exames de ADN identificaram material genético presente do arguido. Em junho de 2019, a imprensa brasileira diz que a investigação da PJ apurou que o arguido comprou viagens para o Brasil, para si, para a bebé e para Célia Barreto em dezembro de 2015, portanto 1 mês ou 2 meses antes do crime, por 1.443 euros. Quando Célia ficou a saber que as viagens eram só de ida, ter-se-á recusado a deixar o adolescente para trás. Bem, eu não sei se isso terá sido genuíno, e se era mesmo isso que ela pretendia, ou se foi uma desculpa que encontrou por não se querer mudar para o Brasil, quando descobriu que o companheiro não pretendia voltar para Portugal. Joaquim Lara Pinto reagiu com ira, argumentando que Rodrigo não era seu filho, por isso não tinha nenhuma obrigação de o sustentar. Eu aproveito também este momento para revelar o que uma mãe de uma amiga do Rodrigo contou poucos dias depois do seu corpo ser encontrado. Inês Luzeiro disse que o menino se queixava da relação com o padrasto e da falta de comida. O menor ter-lhe-á confessado que só ia à casa para ver a bebé, uma vez que a convivência com o padrasto ia de mal a pior. O jovem não se alimentava em casa porque o padrasto não deixava que a mãe lhe desse comida. Imaginem só. Que tortura para uma criança com 15 anos e que nem sequer pode confidenciar este tipo de coisas com o pai. Porque não quer, obviamente. Rodrigo estava magro e fraco, mas tinha vergonha de pedir comida à vizinhança. Inês alimentava-o muitíssimas vezes. Demonstrou-lhe que não tinha de ter vergonha e que podia ir lá comer sempre que necessitasse. Rodrigo estaria a pensar no que iria fazer à sua vida no momento, mais ou menos no momento em que desapareceu, porque sabia que a mãe tinha medo do padrasto e que ele era o principal alvo de todas as discussões entre o casal, pelo que se sentia a mais. Estava a pensar em regressar à casa do pai. Quem me dera que ele o tivesse feito. Outras vozes de pessoas próximas a Rodrigo foram-se juntando, dando mais força à ideia de que a relação entre os dois, portanto, entre Rodrigo e o padrasto, era tumultuosa. E circulou a informação de que Célia teria enviado até mensagens aos amigos do filho a pedir que omitissem os maus tratos que o adolescente sofria em casa. Mais uma vez, aqui a mãe a tentar falar com os amigos. No caso do melhor amigo, ela tentou falar com ele presencialmente. No caso dos outros, pelos vistos, alegadamente, teria enviado mensagens para esconderem o que se passava em casa dela. Por isso, Rodrigo sentia-se nessa altura abandonado e andava triste. Almoçava na escola e a mãe da amiga dava-lhe o jantar antes de regressar a casa.
Fê-lo pela última vez na quinta-feira antes do Rodrigo ter desaparecido. Por isso, era óbvio que enteado e padrasto não se entendiam. E a recusa da mulher, Célia Barreto, em acompanhá-lo, por não querer deixar o filho, só veio aumentar a sua raiva contra o enteado. Joaquim Lara Pinto terá ameaçado levar a bebé e Célia dirigiu-se imediatamente, assim que pôde, à CPCJ, pedindo para sinalizarem a filha, de forma a impedir que o pai a levasse para fora do país. Por isso, Célia sabia muito bem do que o companheiro da altura era capaz. E eu não descarto a hipótese de que ela realmente tivesse medo do seu comportamento. O melhor amigo de Rodrigo testemunhou que Rodrigo lhe tinha confessado ter roubado dinheiro ao padrasto em dezembro de 2015. Este amigo chegou a ver mais de 800 euros em notas na posse de Rodrigo. Com esse dinheiro, Rodrigo comprou, entre outras coisas, o tal iPhone 5S, o mesmo encontrado 19 meses depois na casa de Cuiabá. E lembram-se do pai do Rodrigo ter falado deste telemóvel? O Rodrigo tinha, na altura, dito que tinha sido a mãe a dar-lhe. Pois, devido a todos estes acontecimentos, Joaquim Lara Pinto sabia que teria de viajar sozinho. Logo, não só ia perder o dinheiro dos 2 bilhetes, caríssimos para o outro lado do oceano, como também teria de se separar da companheira e da filha. A certo momento, terá notado a falta de dinheiro e, como um caldeirão que já se encontra em ebulição há muito tempo, explode e decide vingar-se do enteado, a fonte de todos os seus problemas. Na manhã ou madrugada da sua partida, sabendo que dentro de poucas horas estaria bem longe, castigou e puniu violentamente Rodrigo. E só parou quando ele morreu. Após uma discussão, Joaquim escondeu-se e esperou que Rodrigo saísse de uma divisão. Agarrou-o pelo pescoço, apanhando-o desprevenido, arrastou-o até à cozinha e imobilizou-o. Depois disso veio a violência. A PJ acredita que o cuiabano escondeu o corpo. É possível que tenha conseguido recuperar parte do dinheiro que lhe tinha sido furtado e ficou também, nesse momento, com o telemóvel de Rodrigo. No fim, rumou a Madrid, onde apanhou um voo em direção ao Brasil. O seu regresso a casa, imaginem, foi comemorado com uma festa que se prolongou pela noite fora. Desde aí viveu cerca de 3 meses sem chamar a atenção, até que, num belo dia, enquanto almoçava com amigos e família, passou uma reportagem que abordava fugitivos à justiça. Alegadamente, um grupo de amigos do Rodrigo, que queria ver Joaquim Lara Pinto atrás das grades, enviou todos os pormenores do crime à estação de televisão. Nesse preciso momento, todos os alarmes dispararam e sabiam que estavam em missão de urgência. A família reuniu-se para juntar os fundos necessários para contratar os serviços do melhor advogado possível. Diz-se que venderam propriedades para o poderem fazer e começaram a preparar a defesa de Joaquim com muita antecedência. Contudo, pasmem-se, mesmo depois do crime e da fuga, Célia Barreto ter-se-á mantido em contacto telefónico com Joaquim. Correm rumores que garantem que o arguido planeava que tanto Célia como a filha se juntassem a ele mais tarde no Brasil. E terá acreditado nisso até ao dia em que Célia falou publicamente num programa da manhã da televisão portuguesa, onde afirmou que nem conseguia imaginar que poderia ter deixado um assassino entrar na sua própria casa. Ora,
A informação chegou a Cuiabá com estrondo. Célia estava a traí-lo. Tinha-se virado contra ele e, mais uma vez, os seus planos estavam arruinados. Esta é a pessoa que se refugia atrás de um atestado. Este é o padrasto que não conseguiu aguentar os desaforos de um miúdo de 15 anos. Rodrigo pensava que tinha físico para se defender do padrasto. O que ele não sabia é que ia ser apanhado desprevenido, sem poder reagir. O que não sabia também era que o companheiro da sua mãe estava disposto a ir tão longe. Rodrigo queria sair daquela casa. Sabia bem que tinha de o fazer, mas não conseguiu fazê-lo a tempo. Não contou nada disso ao pai. Não lhe quis dizer que passava fome e que era maltratado. Provavelmente não o quis preocupar, nem quis que se metesse em confusões por sua causa. Afinal de contas, os pais nem sequer se podiam ver. A reação de um pai a defender o seu filho podia ser imprevisível. E não queria que, desta vez, fosse mesmo parar à cadeia. Não por sua causa e não outra vez. Além disso, Joaquim Lara Pinto ia partir para o Brasil e sem a sua presença as coisas melhorariam com toda a certeza. Imagino que Rodrigo tivesse a esperança que depois daquele fatídico dia a sua vida iria ser mais fácil. Tudo isto são conjecturas. Não conseguimos saber com certeza o que se passava na sua jovem cabeça. Ninguém podia adivinhar que este seria o seu fim. E o pai de Rodrigo? Bem, este homem que nunca teve uma vida fácil perdeu completamente a razão de viver. Entrou em desespero e em depressão. Encontrou na bebida a única forma de se anestesiar. Perdeu tudo. O único filho, o emprego e, por fim, o teto. Perdeu a sua motivação, o que o fazia levantar-se da cama todos os dias. Sucumbiu à dor e à culpa de ter feito a vontade ao filho e de o ter deixado ir sem ter lutado por ele com todas as suas forças e recursos. Culpa-se por não ter percebido o sofrimento pelo qual o filho estava a passar. Muita gente falhou ao Rodrigo, mas muita gente falhou ao Sérgio Lapa também. Este pai não teve acompanhamento psicológico. Viu o assassino fugir sem qualquer dificuldade. Assistiu à demora da investigação e viu o caso estagnado durante anos. Incapaz de roubar ou pedir, tal como seu filho, Sérgio passou fome. Dormiu em bancos de jardim, automutilou-se para sentir a dor e aliviar o seu sentimento de culpa. Magoou-se para não magoar ninguém. Sérgio estava perto do fim do poço e não tinha qualquer esperança de melhorar a sua vida, quando em 2019 deu mais uma vez uma entrevista alargada num conhecido programa de televisão na tentativa de não deixar a morte do filho cair no esquecimento. Reuniu as poucas forças que lhe restavam e deu o seu melhor pelo seu menino. Algures no meio do Oceano Atlântico, alguém o viu e ouviu com muita atenção e empatia. Algures, alguém no meio do Oceano Atlântico sentiu que queria muito ajudar aquela alma sofrida. Algures no meio do oceano estava o farol de esperança que Sérgio tanto precisava para o guiar. A seta do Cupido viajou para bem longe e chegou justamente ao arquipélago açoriano, mais precisamente à ilha de São Miguel. Lá estava Tânia e a sua mãe, que se compadeceram com a história daquele estranho que parecia precisar muito de um amparo, de amor e de carinho. Muita coisa poderia ser dita sobre a história de amor e de superação de Sérgio e de Tânia. Seria com certeza uma lição de vida para muita gente. Mas como este episódio já vai bem mais longo do que previa, deixo-vos apenas o mais importante.
O Sérgio encontrou na Tânia a segurança que às tantas nunca teve. Ela foi paciente, compreendeu a sua tristeza, aceitou-o com todas as suas virtudes e os seus defeitos. Talvez por também ela já ter uma história sofrida. Com paciência e com tempo, o Sérgio Lapa deixou de beber, deixou de se mutilar e começou a tratar não só do corpo como da mente. Com a ajuda da psicologia e de alguma medicação, começou lentamente a levantar-se e a ficar mais forte. Depois de uma longa caminhada, começou a sua vida do zero em São Miguel, ao lado da mulher que não lhe conseguiu ficar indiferente. Casaram-se e os 2 filhos de Tânia, que nunca tiveram uma presença paterna, escolheram também eles o Sérgio para pai. O desespero amenizou, mas o seu sentimento de culpa e a falta de uma sentença para o homicida do filho não o deixam atingir a paz que tanto anseia. O processo do Rodrigo ainda não foi a julgamento. Tantos anos sem uma sentença. O pai e o seu advogado já fizeram tudo e mais do que poderiam fazer. Falaram várias vezes publicamente do caso, enviaram cartas para o então Presidente do Brasil e para o Ministro da Justiça da altura, apelaram ao Presidente da República de Portugal, no sentido de pressionar o Brasil. Pediram que fossem encetados esforços diplomáticos de forma a desbloquear o caso. A mãe de Rodrigo esteve sempre na posição de testemunha e nunca foi considerada arguida ou indiciada por qualquer crime. A PJ acredita que foi Joaquim Lara que transportou o corpo de Rodrigo para o local onde 10 dias depois foi encontrado. Justificam o facto de o jovem não ter sido encontrado mais cedo, com as baixas temperaturas que se faziam sentir na altura e que impediram que o corpo entrasse logo em decomposição. Por essa razão, os cães não teriam detectado nada. Nas segundas buscas foi usada uma técnica diferente para varrer o terreno e, por fim, Rodrigo foi encontrado. Como não foi acusada de qualquer crime, a PJ não tem provas ou indícios da participação da progenitora na morte ou na ocultação de cadáver. Caso contrário, ela tinha sido indiciada. Até pode ter sido assim, mas o facto é que Célia mentiu à polícia. Provavelmente prestou falso testemunho e terá também obstruído a investigação. Preferiu que o filho passasse fome em vez de passar pela humilhação de ter de o devolver ao pai. Provavelmente também receberia ajudas estatais por ter o filho consigo e nem sequer o alimentava. Sabia, no mínimo, que Rodrigo tinha sido brutalmente espancado. Assistiu às agressões, ouviu os gritos e não chamou a polícia. Quando o fez, muitas horas mais tarde, foi para reportar o seu alegado desaparecimento e para mentir ao país inteiro, em frente às câmaras de televisão, uma e outra vez. Às vezes sem demonstrar um pingo de preocupação ou de afeto. Este caso não me deixe, nunca o vou conseguir engolir. E neste momento questiono absolutamente tudo o que possa sair da boca da mãe, porque como testemunha perdeu toda a credibilidade e mais alguma. Sérgio bem afirmava que a ex-mulher escondia alguma coisa. Bem dizia que não era ele quem exercia a violência. Tinha medo que fosse uma má influência para o seu filho. E estava certo. Mas, na verdade, a pessoa que foi condenada em tribunal foi o Sérgio. E Célia não tem nenhuma condenação que eu saiba. Hoje em dia, o processo de Rodrigo ainda se arrasta pelos tribunais brasileiros.
por questões que sinceramente não têm importância nenhuma e que provavelmente se tratam de manobras para adiar o julgamento e ganhar tempo. Eu não percebo nada de leis, mas as últimas informações que consegui apurar são ainda de 2021 e indicam que há uma qualquer disputa entre as partes, em que uma parte defende que o caso tem de ser julgado nos tribunais federais e outra parte defende que tem de ser julgado nos tribunais estaduais. Vejam lá se isto se admite. Enquanto isso, Joaquim Lara Pinto está em liberdade e pode fazer com o seu tempo e com a sua vida o que lhe apetecer. Sérgio Lapa, esse, continua preso no seu sentimento de culpa. E apesar das enormes melhorias, não consegue virar a página. Rodrigo Lapa já há muito que não está entre nós. E nunca pôde fazer da sua vida o que lhe apeteceu. Nunca teve essa opção. Quanto a Célia Barreto, não sei absolutamente nada a seu respeito. Espero, no entanto, que a pequena Luana, que hoje já deve estar bem crescidinha, tenha uma vida mais longa e mais feliz do que o irmão. Que tenha mais oportunidades de sorrir e que viva em segurança como qualquer criança deveria ter o direito de viver. Quero agradecer a vossa paciência e atenção. Se me ouviram até aqui, é sinal de que sabem que o que se está a passar é inconcebível e intolerável. Num piscar de olhos, a justiça pode se tornar numa tremenda injustiça. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados a assistir. Peço-vos que façam barulho, que falem aos amigos, que comentem com alguém. Contribuam da melhor maneira que puderem e souberem. Este caso não pode também ele morrer. Por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo episódio da Fórmula do Crime. Porque todos os crimes têm uma fórmula e nós queremos descobrir qual é. Se gostaste deste episódio, subscreve o podcast da Fórmula do Crime. Ajuda-nos a chegar a mais pessoas e ajuda-nos também a que a nossa voz chegue mais longe. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.